Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Muito boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana, Uma graças semana de a Deus. estudo, né? Graças a Deus. Vamos caminhando, né? Desde a cena, né? Toda hora lembrando, estamos longe, estava parecendo longe lá, né? Aquela cena, É, né? Graças a Deus. Então, no nossa leitura inicial do livro Confia e Segue, chama Apoio Fraternal. Não digas que esta ou aquela criatura não necessita de compaixão. Não nos referimos à piedade negativa que, em se manifestando, deixa os infelizes mais infelizes. Reportamos-nos à compreensão que nos habilita a entender as necessidades da pessoa humana e a prestar-lhe o auxílio direto ou indireto, que se nos faça possível, objetivando-se-lhe a sustentação do equilíbrio no grupo social que lhe seja próprio. Encontrarás, talvez, um homem forte, em plenitude de robustez física, e provavelmente acreditarás que ele não requisite qualquer forma de amparo. Entretanto, esse amigo, supostamente privilegiado pela natureza, pede simpatia que o mantenha na direção do bem. A mulher ricamente adornada, que supões venturosa, muitas vezes transporta consigo pesadas desilusões, a rogar-te auxílio, a fim de conseguir suportar a carga de sofrimentos a que se vincula. Quem administra espera a cooperação de quantos lhe partilhem a tarefa, para que essa tarefa se derrame em amparo generalizado, em favor de todas as criaturas para as quais é dirigida. Quem obedece solicita o concurso possível dos outros para que as sugestões da indisciplina não lhe conturbem a vida. Os bons exigem apoio das ideias, palavras edificantes, para que não se desviem da rota que o mundo lhes assinala. E os maus reclamam proteção específica, a fim de que se contenha e aprendam a se desvencilhar com as forças da crueldade. Concluamos assim que, seja qual seja o caminho que estivermos, quantos nos cruzem os passos necessitam de paz e compreensão. E dentro do assunto, observemos que, em nos referindo a semelhantes recursos, todos nós, em qualquer posição, precisamos e precisaremos deles também. A lei da cooperação, né? Então, nesse momento, Senhor, só temos a agradecer, com muita gratidão, que estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho, né, de Mateus, que possamos, Senhor, ter muito discernimento, muita responsabilidade para esse trabalho, que possamos também estar com nossos amigos, com nossos espíritos, amigos, benfeitores, nos envolvendo, nos incluindo, para que essa noite possa ser produtiva e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que nos for ensinado nesta noite. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, estamos aqui, né, estudando ainda o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, na parábola da rede, que Jesus vai mais uma vez fazer uma analogia com a pesca no lago de Genezaré, quando essa rede trouxe muitos peixes de todos os tipos, eles são levados para a praia para serem separados, né, aqueles peixes bons para serem comercializados daqueles que não são. E Jesus usa sempre assim essas metáforas. A gente vive dessas analogias, né? Nada, a gente vive, nós somos analógicos, né? Nós não somos digitais. Então, a analogia é isso. Para você entender uma coisa, você tem que ter algo para comparar. Então, são metáforas que Jesus já vem usando há vários, né? Contou várias parábolas, várias coisas para poder a gente ter um entendimento do que seria, né? Para a gente fazer uma reflexão, reunir isso tudo e refletir para ter uma ideia do que vem a ser o reino dos céus. E Jesus hoje vai fechar essa narrativa, né, desse, dessa parábola da pesca, né, com uma pergunta, que é o que o Luísa fala, né? É uma pergunta que todo professor fala depois que ele, como Jesus é um mestre, como o mestre ele vai perguntar se a pessoa entendeu. E aí, que atenção, né? Você entendeu? Né? Então, Jesus fecha dizendo o seguinte, que é Mateus, capítulo 13, versículo 51. Entendeste todas essas coisas? Diziam-lhe. E eles diziam-lhe, sim. Quer dizer, Jesus pergunta se eles entenderam, que ele depois contou várias histórias, várias analogias em relação ao reino dos céus, e pergunta se eles entenderam, e os discípulos dizem que sim.
né? Então, o grande desafio, a Luz vai falar, do estudo com Jesus, é esse nosso esforço de estar entendendo o que ele está dizendo. Mas aí ele vai falar que é preciso a gente saber o que é entender. E na tradução do Haroldo, ele realmente coloca como entender, mas o Luiz dá a entender que talvez fosse melhor um outro, né? Um outro verbo que poderia explicar melhor. Aí ele vai fazer a famosa origem da palavra grega, né? Eu vou ler aqui porque eu não vou lembrar, não. Então, mergulhando na origem da palavra grega, em grego seria sunekati. Sunekati, acho que é isso. Que É. seria o verbo suniemen, no pretérito. Quer dizer, sempre que tiver essa preposição isolada, o suni, né, de sunekati ou suniemen, quer dizer com, junto, com, vou colocar junto, né? E m, ajuntado. Então, seria pegar aquilo que está espalhado, fragmentado e reunir. E aí ele usou a imagem do quebra-cabeça, né? Por exemplo, você pega um monte de peças, quando você tem as peças, você não sabe o que é, só depois que você monta que você vai ter a imagem. Então é isso que ele está falando aqui, compreender. O que é compreender? Juntar as peças para ter uma compreensão daquilo que é a imagem ou qualquer coisa, né? Para fazer sentido, né? Você tem que juntar as peças. Então, ou tudo que está espalhado, né? Quando junta, reúne as informações que dá para ver e entender o que é. E aí ele fala que quando a gente reúne informações de forma integrada, né? Aí você conclui, chega a um resultado, um final. Você vai refletindo sobre isso. E é um movimento, né, de ensino mesmo, né? É uma pedagogia isso. Chega é uma tese, né? Você junta os fatos, junta mais coisas até que você chegar a uma forma de pensamento, né, E Nilzé? às vezes, né, até uma antítese que surge a partir daí, mas quando você vai, né, questionando, juntando as pistas, né, você vai chegar a um resultado final que é a tese, né? É a dualidade realmente que existe no mundo, né? Para você entender uma coisa, você precisa da outra, ou somar, né, vários conhecimentos para você chegar. Depois que a gente começou, eu vejo muito isso assim, depois que a gente começou a fazer o humildinho, né? A ter esse compromisso mesmo com o estudo, como que esse entendimento vai criando mesmo. Porque até essa coisa assim, de você entender os evangelistas, né? Então, uma determinada parábola está em um, está em outro, ou às vezes nos três. E aí, quando você lê uma do jeito que Mateus escreveu, depois você vai em Lucas, aí você percebe que Lucas tem um outro, uma outra Olhar, né? pecinha do quebra-cabeça que vai te ajudar a entender aquilo que Mateus falou. Então é bonito essa possibilidade de vocês juntando, né? É um E ter mosaico, esse né? entendimento, né? Que ele vai falando é que um detetive vai colecionando as pistas, as provas ao longo do inquérito. Depois, né, depoimentos, junta fatos, junta dados, aí provas, até que a própria ciência faz isso, né? E eu me lembro que quando eu fiz um curso de oratório, eles falam que num determinado momento do estudo, você tem que criar um contraponto ali, falar assim, não estou falando isso, mas alguém pode dizer que não é isso, Que não é para você isso. provar e chegar a uma conclusão, né? O estudo eles falavam, você tem que dizer qual que é primeiro o objetivo do seu estudo, o que você está procurando, né? Qual que é a pergunta que você está fazendo? É uma pergunta. Tudo tem uma pergunta. Você pergunta alguma coisa. Aí você vai pensando, pesquisando e chega a uma resposta. Mas depois que chega nessa resposta, você tem que questionar ela de novo. Não, mas será que é isso mesmo? Mas poderia ter sido outra coisa? E aí depois você chegar a uma conclusão. Então a coisa tem um andamento, né? É pesquisa científica, são assim, né? Ele fala do historiador, né? Ele vai pegar o quê? Uma carta antiga, uma entrevista, alguma coisa da época, um documento, uma peça, algum material, né? E a função dele é fazer essa pesquisa, reunir essas informações e chegar a história, né? Como aconteceu aquilo, né, de fato.
E mesmo assim, né, dependendo do tempo, você não tem muita certeza de exatamente o que aconteceu, né? E é O próprio bonito da Evangelho, gente né? entender, né? Dentro desse processo evolutivo, como que o conhecimento vai se ampliando. Você pega uma coisa de 10 anos atrás, e aí vão juntando as pecinhas, fazendo novas pesquisas, novas investigações, né? Daqui a 10 anos, vamos imaginar, nosso conhecimento não vai ser esse mesmo, esse entendimento que a gente tem hoje. Se Deus quiser, vai estar ampliado, né? É assim que a gente vê que as coisas vão evoluindo no mundo, sempre num processo crescente de evolução de entendimento. E até na família mesmo, né? A gente, às vezes, outro dia nós estávamos conversando lá sobre uma família lá de assistidos lá do pessoal que a gente atende lá na sopa, né? Para você entender o neto hoje, como ele é, você, a gente tem um histórico todo, desde o avô, não é? E o nosso também, da nossa família, o seu bisavô, o seu tataravô, a forma como ele educou o seu avô e veio tudo isso resultou na pessoa que você é hoje também. Então, tudo isso é um encaminhamento das coisas, né? E às vezes você pensar que você pode ser a reencarnação daquele que foi lá para trás, né? Revivendo toda essa situação de novo, né? Resgatando algumas coisas, né? Reparando outras. Então, tudo isso a gente pode, quando você vê uma atitude de uma pessoa, para você compreender a atitude dela, você tem que saber a história dela, tem que saber num contexto, né? Sem um contexto, você não pode julgar. O próprio juiz, para julgar, né, no juiz humano, ele precisa ter fatos, né? Não pode ser baseado numa opinião pessoal, né? Tem que ser num É, conjunto de informações que realmente possam levar a um entendimento maior, né? E aí ele pega Quando outro. a gente faz um pouquinho disso, a gente começa a ver a vida com outro olhar, né? Lá no lar E as cristão pessoas, né? mesmo, A situação aí que a às pessoa. vezes a gente julga a pessoa, que ela está, por exemplo, é brava demais, é agressiva, mas aí se você for pesquisando, juntando os pedacinhos, né? Os caquinhos que ela traz, as situações de Conversando com ela vida, para saber as como é que foi a mãe, o experiências, né? pai, né? A vida Aí dela, a vida da infância. você vai ver, né, que realmente assim é aquilo que ela dá conta naquele determinado momento. Como nós, né? A gente não tem que se sentir culpada por ainda não ter a evolução que é preciso, mas é um entendimento que a gente precisa caminhar e que existem situações. Por isso que a doutrina fala da importância do autoconhecimento e dessa compreensão. Porque quando eu vou me conhecendo, analisando as minhas reações dentro do contexto que eu vivo, dentro do fator cultural, a coisa vai ficando melhor, Porque, como mais eu fácil, falei, mais leve, né? a gente já está vendo no estudo, caminhando leve, a senda está lá longe, né? Jesus está perguntando agora para nós, não para os discípulos, mas para nós. Entendeu? Você entendeu? Aí você vai dizer sim, entendeu? Entendi. Porque não dá para não entender, porque depois de tanto exemplo de tanta coisa, agora tenho mais, né? Vai Tem ter mais mais. aqui. O problema é que tem mais. Vamos ver. Então, aí ele vai comparar também, vai falar no latim, né? Um latim, né? Quando você pega a mesma palavra correspondente no latim, você vai ter um outro prefixo, que é o com e o endera, que vem de era. Era aquela planta que sobe pela parede, né? Que gruda nela. Então, compreendere é quando se reúnem as coisas, elas se juntam e colam, como se fosse uma trepadeira. Então, compreender. Jesus está perguntando aos discípulos, e a gente pode dizer a nós hoje, né? Se compreenderam, né? Que aí, por causa do verbo lá do suniem, né? Que significa juntar, são os fatos, são os dados, os conteúdos, né? A encaixar esses dados de forma coerente para depois chegar a essa conclusão. E os discípulos respondem que sim, né? Aí, É o daí aquela ouvido de frase, né? ouvir, né? Ouçam aqueles, né? Que vocês sabem ouvir, tá? Ouviu, né? Mas há, né? E aí vem Agora aquela. existem pessoas que têm, já têm os conceitos, né?
e não estão abertas à compreensão dos fatos novos. Rejeita, é aquele preconceito, né? E você já tem a sua própria opinião e não quer ter um entendimento diferenciado. Você tem um Você conceito já tem um próprio, toma conceito. aquilo como verdade e pronto, acabou. E dentro do É processo onde evolutivo. eu vou tentar postar aquele gráfico, que é um gráfico que chama vou olhar que eu não vou lembrar o nome dele. Dunning-Kruger, que vai falar justamente de como as pessoas com pouco conhecimento acham que são maravilhosas. Deixa eu tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí, Beleza. o pico da estupidez. Achei interessante o nome que ele dá, né? Para atrapalhar. Quando, esse gráfico ele mostra o grau de confiança, né, que é a vertical, com o conhecimento do assunto. À medida que você vai tendo conhecimento do assunto, qual que é o seu grau de confiança? Então ele fala assim, no pé do gráfico, né, no zero, tá assim, quer dizer, não sei nada, né? Não conheci nada ainda. Aí a pessoa vai, aprende um pouquinho, vai lá em cima, que ele chama, aí a pessoa acha que sabe tudo. É o que ele chama de pico da estupidez. Aí, com o tempo que ele vai com um pouquinho mais de conhecimento, ele começa a pensar, não, peraí, tem mais coisas que eu pensava, que não sabia, mas que existem. Aí ele vai descer para o vale do desespero, ou seja, eu nunca vou entender isso. Que aí ele cai em si, aquela hora que você, né, cai a ficha, ele fala assim, eu só sei que nada sei, do Sócrates, né? Depois, com o tempo, ele vai melhorando um pouquinho, aí fala assim, bom, olha, é pouquinho, né? Você vê que é bem pouco. Começa a fazer sentido. Até que ele cresce um pouco com o tempo, e aí ele fala, ó, já sei mais coisa, mas isso é complicado. E é o que ele chama de platô da sustentabilidade, mas nunca vai chegar àquele pico da estupidez. Porque aí, nesse momento, ele vai entender o quê? Que ele é, nunca vai saber tudo de tudo. Ninguém conhece, só Deus, né? Porque senão seríamos perfeitos. Então a gente vai ao caminho do entendimento, de uma perfeição, mas não é esse, nunca vai chegar a saber tudo, né? E aí achei um texto que está no site Terraço Econômico, nem é espírita não, mas ele fala sobre esse artigo, é um artigo que fala sobre esse efeito Dunning-Kruger, é esse gráfico, né? E aí ele fala Dunning-Kruger e a estupidez humana. É um artigo do Michael de Souza. Então ele fala assim, ó, eu vou ter só uns trechos. Para compreender melhor a realidade do mundo, deveríamos, antes de mais nada, compreender melhor o comportamento do seu principal fator de mudança, ou seja, o indivíduo. A partir do indivíduo, podemos compreender melhor o comportamento do seu grupo. Desta forma, buscamos um padrão que tenha levado o grupo a uma situação que não seja ideal. Mas a partir do indivíduo, do que ele pensa, de como ele age, ele vai criar uma ideia pelo grupo dele. Quando a situação é ruim, analisamos o histórico na tentativa de compreender como chegamos a isso, quais foram as decisões e interpretações que levaram o grupo até aquele momento. A questão da compreensão que a gente está falando, né? Estudando dessa forma esses caminhos e interpretações, os pesquisadores encontram várias falhas, mas, segundo eles, o que mais prevalece como causa é a estupidez. E as leis fundamentais da estupidez humana são as seguintes: ela vai classificar a humanidade em 4 grupos. Os inteligentes, que conseguem ter uma ação que resulta em vantagem para si e para a sociedade. Os vigaristas, que tiram vantagem para si com prejuízo para os outros ou para a sociedade. Olha como é que grave isso. Ó. Os ingênuos, que geram vantagem aos outros, causando prejuízo a si próprios. E os estúpidos, que têm uma ação que resulta em prejuízo para si mesmo e para os outros. É o cara achar que sabe tudo. Uma pessoa é estúpida se ela causa um dano a outra ou a um grupo sem obter nenhum benefício para si ou mesmo sofrendo prejuízo. Olha assim, as pessoas não estúpidas subvalorizam sempre o potencial nocivo das pessoas estúpidas. Esquecem constantemente que em qualquer momento e lugar, em qualquer circunstância, tratar ou associar-se com indivíduos estúpidos constitui inevitavelmente em um erro custoso. A pessoa estúpida
é o tipo de pessoa mais perigosa que existe. Com fulano, Aí ela tem uma frase que diz assim, ó, discutir com fulano é o mesmo que jogar xadrez com um pombo. Ele defeca no tabuleiro, derruba as peças e sai voando cantando vitória. Os movimentos do indivíduo estúpido e as suas consequências estão fundamentados na sua soberba e confiança, tanto para agir, tomar decisões, ou mesmo as certezas completamente contestáveis que possui sobre o próprio conhecimento e o seu raciocínio. Quando compreendemos todos esses padrões, reconhecemos os indivíduos estúpidos e seus efeitos na sociedade, seja através das consequências e males que causem para si ou para todos. Percebemos o quanto pode ser nocivo e perigoso o risco de indivíduos estúpidos em cargos de poder e liderança e quanto não deveríamos subjugar-nos perante qualquer tipo de autoridade real ou não. O curso da história muitas vezes foi alterado ou atrocidades foram cometidas simplesmente porque havia autoridade demais na mão de poucos idiotas. Como bem resumiu Bertrand Russell, eu acho, o problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Então, você vê como é que é complicado, né? Como a gente está na mão, pode estar nas mãos de pessoas que acham que sabem, mas não sabem nada. E a gente acredita que elas sabem. Então, em qualquer lugar, isso. E as pessoas que um pouco mais sábias, elas sabem que nada sabem. Então, quando a pessoa está cheia de prepotência, cheia de conhecimento, arrotando arrogância, é porque ela não tem muito conhecimento. E hoje em dia tem muito disso, né? Qualquer coisinha, qualquer um pouquinho que ela estuda, ela já acha que sabe tudo. E isso é muito sério, né? Porque cria essas questões de discussões estéreis, porque pior é quando tem um estúpido falando com o outro, né? Todo mundo achando que sabe tudo e ninguém sabe nada. Então é uma coisa muito complicada isso, né? Então, é o que ele fala aqui, né? Voltando para o estudo, que eles falaram que sim, que entenderam. Mas Jesus sabia que não, que eles tinham entendido até a página 2 só. Porque daqui a pouco estava o Pedro falando mal de João, né? Os discípulos discutindo, querendo saber quem que era melhor, com a falta de compreensão, quer dizer, longe do reino de Deus. E nós também somos muito assim, né, meu gente? É muito, muito. Então, ele fala que a compreensão é quando você tem um conceito, mas vai colecionando outros conceitos, né? Então, por exemplo, aí vai do exemplo do homem, né? Você viu um homem, é a analogia. Ah, você viu um homem, é, e aí ele é magro, tem um homem magro, tem um homem gordo, tem o branco, tem o negro, tem o que é gordo, o que é magro, mas você vai chegando à conclusão que aquilo todo aquele é o perfil de um homem. E aí você vai fazendo essas analogias. E aí o que for diferente você descarta, não é? Mas não é tão simples assim, né? Que aí ele fala, todos choram, todos sangram, todos sofrem, todos são capazes de sorrir, amar, abraçar, errar, tem graça. dar um abraço. Mas só depois que você vê muitas possibilidades é que você chega a essa compreensão. O problema realmente é que vai cair no gráfico que nós mostramos e a pessoa tira conclusões antes da hora, né? Outro dia eu assisti Chega uma ao fim, live que ao fez fim uma pergunta. Eu ainda fiquei pensando no nosso estudo, porque ela faz assim, a seguinte pergunta: quem é você? Aí a gente vê que a gente ainda está muito distante da compreensão, porque eu não consegui me definir. E aí? Total desconhecimento. Eu sei me definir em cima de um preconceito, que aí eu vou falar que eu sou a Neuzé, né? sou um espírito Sou um espírito, mas e aí? encarnado. Não é só isso. É muito mais que É isso. muito mais do que isso.
Então, a gente ainda tem essa dificuldade com essa integralização, com esse processo total aí que a gente, né, de integralização, de compreensão maior mesmo. de chegar à conclusão e tirar Então, e dar a resposta da síntese, né? é. Da síntese, Não, fazer a até antítese, assim, em fazer todo o relação processo. aos sentimentos que eu ainda tenho, eu sou capaz de falar que eu sou uma pessoa vaidosa, egoísta, invejosa. Será que eu consigo enxergar isso em mim? Consigo enxergar no outro, em termos de descrição para o outro, mas em mim não consigo ainda. Mas o grande lance que ele vai falar aqui é isso, né? Que é a frase da Clarice Lispector, né? Para você me entender, você tem que calçar o meu sapato e andar a estrada que eu pisei, que é a compreensão do outro, né? Você entender por que que o outro é daquele jeito, por que que a vida dele, por que que ele se comporta daquela maneira, o que que o levou a ter esse tipo de atitude, que às vezes a gente não aceita, né? Se colocar na posição Do e outro, ajudar, na né? minha vivência, né, na posição que o outro prejudicou, na posição que eu prejudiquei, que o outro ajudou, que eu ajudei. Então, são muitas pecinhas, né, que a gente tem que juntar para ter essa Porque a compreensão. gente chega num lugar e a gente logo toma partido de um ou de outro, né? De um lado ou de outro. A gente é aquela duas coisas, o bem e o mal, a noite e o dia. Nós somos assim, né? A dualidade. Aí ele dá o exemplo de Jesus, da mulher adúltera, né? Jesus se colocou para dar a resposta no lugar dela, no lugar do marido, dos filhos dela, das pessoas que estavam perguntando, de uma forma geral. E a gente Do não, adúltero em si, né? a gente já, já olha e já julga, né? Ó, fulano está fazendo isso, ó, ou está errado ou está certo. Aí ele fala, né, das duas, uma, ou entenderam e esqueceram, né? É, Ou acharam que entenderam e não entenderam. Eu acho que a gente está nessa posição, assim, ó, a gente acha que entende, mas no fundo ainda não entendeu nada, né? O próprio Judas, né? Ele entendeu aqui, só um lado, né? Ele não conseguiu juntar as pecinhas. E eu achei muito interessante o exemplo que ele dá, né, da pandemia que a gente está vivendo, talvez daqui a uns anos, isso vai estar gravado, as pessoas nem vão entender, mas é o período da pandemia, do Covid, né? Aí ele falou: existem quatro situações, né? Primeiro, a máscara me incomoda, então eu estou vendo meu lado. Eu fico incomodado de usar máscara. Né? Segundo, mas se eu não usar, eu transmito e meu vizinho pode ficar doente ao ter contato comigo. Aí ele ficou doente e foi internado. Aí existe uma sobrecarga lá para os enfermeiros, para o médico, para o próprio sistema de saúde, né? E aí, quarto, ele falece. Então, existiu uma família que está vivendo um luto e um momento difícil, né? Aí como é que eu faço? Eu junto tudo, né? Quais as situações que eu vou juntar? O meu desconforto, a fragilidade da vizinha, o cansaço das enfermeiras, a despesa lá do sistema de saúde, né? E a tristeza do familiar que perdeu. E aí eu tenho que fazer essa síntese, né? O sofrimento de três contra um contra o incômodo, meu desconforto meu só de usar máscara, né? E então o que deve prevalecer? Use máscara, né? é a É questão da usar maioria, máscara, né? a compreensão. Porque que acontece? Acho que tem uma história acho que é a monja Coen que conta essa história, que ela estava num lugar e que todo mundo e tinha uma teia de aranha muito grande e que tava a aranha e vários filhotinhos dela ali na teia. E que aí acho que passou um passarinho, alguma coisa disso assim, e ficou preso na teia. Ok. E aí ficou todo mundo assim, né? Ah, coitadinho do passarinho, coitadinho do passarinho, coitadinho do passarinho. E aí depois ela fala, né? Que ali Tinha uma era um família. passarinho, mas era uma família da aranha. Qual o bem maior, né? Eu acho interessante essa história dela. E a gente tem que pensar muito, minha Zélia. Eu penso assim, por exemplo, nós, né? Você cuidar da sua saúde hoje, uma pessoa, né? Sei lá,
eu já estou com 66 anos. Eu cuidar da minha saúde hoje, fazer as coisas direito, procurar, né? Talvez seja um desconforto, né? Porque tem que fazer academia, não pode comer doce, não pode ter um monte de coisa que você não pode e que você tem vontade de fazer, e que você gostaria, a pessoa vai ficando mais idosa, vai ficando sem vontade de fazer as coisas, né? Vai ficando mais parada. Mas se eu fizer isso, é um desconforto para mim. Mas se eu não fizer, eu vou adoecer, aí eu vou Você é um parar de peso para a andar, sociedade, para a eu vou família. ser um peso para a sociedade, eu vou ter que tomar remédio, vou ter que procurar médico, vai sobrecarregar a minha família, outras pessoas. Então, é uma responsabilidade minha me cuidar para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor, não só para mim, mas para que eu não seja um peso para a sociedade depois e para a minha família. Então, isso tudo a gente tem que ver. O que você está fazendo que vai prejudicar não só você, mas mais pessoas. É essa compreensão que ele está falando, né? E normalmente a gente não tem, né? Não adianta. Você É verdade. fica. O jovem, então, tem que falar: eu tenho que aproveitar a vida, está tudo certo, é aproveitar a vida, mas e as consequências? Na hora que você precisa de envelhecer, ou precisa de alguém para te dar um banho, para te pegar, né? O corpo adulto é um peso. Não é, é o peso psíquico, porque você tem que ter uma estrutura emocional para cuidar, e até mesmo físico. Mas a gente normalmente não pensa isso, né? Ah, vou aproveitar a vida, vou viver e deixa para lá o resto. Agora ele vai, né, para o livro Atenção, o capítulo é Compreensão em Vida. Pesquisemos os nossos próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. Quantas vezes no mundo teremos sentido a inconveniência de certos hábitos com manifesta incapacidade para nos desvencilharmos dele? É aquilo que você acabou de falar, né? Que às vezes é difícil mesmo a gente, essa renovação íntima e nos desvencilharmos, né, dos quadros, né? Em quantas ocasiões sabíamos previamente quanto nos doeriam as consequências de determinada ação infeliz e a ela nos atiramos para o nosso próprio sofrimento? Referimos-nos ao assunto para destacar o impositivo da tolerância. Ante os irmãos que te pareçam afastados do caminho que a vida lhe marcou, não lhes condenes a trajetória. Ao invés disso, auxilia-nos através da providência que lhes consiga aliviar a carga das obrigações assumidas, e com a boa palavra que lhes desanuvie o espírito atribulado. Aí ele fala: diante dos companheiros da experiência da terra, estendemos a beneficência da compreensão que lhes reerga o entendimento na estrada que lhes cabe trilhar. Se nós, né, não conseguimos de imediato fazer de nós aquilo que mais desejamos, e se muitas vezes no plano físico escapamos das piores situações a preço de lágrimas, não será justo exigir dos outros uma condição diferente da nossa. À frente do irmão considerado em desvalimento, em vista desse ou daquele erro por ele cometido, compadece-te e auxilia-o para que se retome no equilíbrio próprio, porquanto habitualmente, onde o próximo terá surpreendido a pedra de alguma dificuldade, ainda hoje essa mesma dificuldade poderá talvez transformar-se no grande obstáculo que nos fará cair amanhã. É a questão do julgamento, né? Quando é no outro, né? A gente julga, aponta o dedo, né? Aqui ele Mas fala em quando dois passos, né? Dois passos para a compreensão, né? A primeira tarefa, conhecer os seus sentimentos, né? E depois conhecer o sentimento do outro, mas do que outro. geralmente a gente não passa do nosso. A gente só, nem o nosso a gente não entende. Por que você está com uma situação com alguém? Porque você teve algum problema com ele, alguma coisa. Às vezes uma briga, sempre tem alguma discussão, sempre tem algo por trás, né? Algo que na realidade aconteceu, uma inveja, que nem ele dá o exemplo da inveja, né? Você tem inveja da pessoa e você não gosta dela. Aí você tem que admitir para você mesmo que o que ocasionou aquela situação foi uma inveja,
E aí a outra, aí você E entendeu? nós dois fizemos um concurso, né? Ele passou e eu não. Aquilo ficou lá, É. guardadinho, né? Esse sentimento de inveja, né? Que é Eu acho que difícil para a gente entre reconhecer, né? irmãos, eu acho que entre irmãos acontece muito isso. Eu sei, porque a minha irmã, eu sempre, agora não, que a gente já está mais velha, já passou aquela coisa toda. Mas a gente tinha, assim, muitos ciúmes. Irmãos têm ciúmes uns dos outros, porque a mãe, às vezes, você acha que a mãe dá mais atenção para o outro e tal, aí fica aquela coisa, né? Depois. Então, quando Disputa. você descobre em si esse sentimento, que no fundo era uma inveja, um ciúmes, mas aí ele fala assim, qual que é o segundo movimento? Você ir lá para o outro reconhecer isso. Isso que é mais difícil, né? Que até que você reconhecer, é difícil, mas dá conta. Mas você não dá conta de ir lá para o outro e falar, olha, eu reconheço que aconteceu isso, tal, que é isso que acontece, você me desculpa, aquela coisa toda, né? Mas aí ele falou, bom, então pelo menos você entenda aquele que tem inveja de você, que você possa pelo menos fazer esse movimento. Então são movimentos de você reconhecer sentimentos mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer isso muito com criança, sabe? A criança, às vezes, muitas pessoas não deixam as crianças se expressarem, né? E com isso a criança vai crescendo e com aquilo dentro dela, preso dentro dela, sem poder expressar. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com as expressões dos sentimentos. E preconceitos também, né? Eu vejo muito com a questão da criança, assim. Se é um menino, por exemplo, homem não chora, sabe? Hum. Então, quer dizer, cada vez mais se dificulta a criança de entender aquele sentimento que ela está sentindo, né? Às vezes o irmão ganha alguma coisa e ele não ganha, tá com- aí ele fica agressivo, baixo, mas aí a gente tem que chamar, conversar. O que que você está sentindo em relação a isso? Porque, no fundo, dá a possibilidade dele se expressar, né? O outro ganhou um brinquedo que eu queria, eu não ganhei. Então, É. quer dizer, enquanto a gente não movimentar, que tivesse esse movimento de deixar a criança se expressar, conversar com ela, ter esse entendimento, né? E aí a gente vai criando adultos que foram, assim, reprimidos, não tiveram condição de se E expressar e rotulados, né? ficou mal, né? E o A rótulo, vida então, inteira. é terrível, né? Rótulo é horrível. Porque você fala assim, esse menino é preguiçoso. Esse menino é teimoso. Você sempre bota um defeito nele, todo dia você fala aquilo na orelha dele. Todo dia. Aí ele ouve aquilo falar tantas vezes que ele mesmo já acha, realmente, eu sou preguiçoso, então não vou fazer nada, né? Já ganhei o título, né? Então vou aproveitar, vou ficar por aqui mesmo. Então é muito complicado isso, né? Rotular as pessoas. Hoje, o maior desafio, né, Rita, que a gente tem em termos de compreensão é o processo democrático que a gente está vivendo aí em termos de eleição. Como que a gente está vendo a humanidade doente por não ter a compreensão que é necessário respeitar o ponto de vista do outro. Não, e vai bem naquela questão do nosso gráfico da estupidez, porque agora É, todo mundo é cientista político. Pessoas que nunca olharam, nunca leram um jornal, não tem ideia do que seja. Eu estou falando de ambos os lados, não estou dizendo que é de um lado ou do outro, não, mas todo mundo. Você pensa, são duas pessoas estúpidas que não conhecem o tema, que não estudam, que não fizeram uma faculdade ou têm um acompanhamento político, só discordando de duas coisas, em termos de um e de outro, sem argumento, não tem consistência a conversa, né? Então a gente tem essa dualidade que a gente vive, é um ou outro. Infelizmente estamos nessa situação, né? Quer dizer, não sei, acho que agora que quando o nosso vídeo for ao ar já resolveu, graças a Deus. Mas como que a gente pode colocar as pessoas umas contra as outras por conta disso? Né? É falta de compreensão, né? É uma coisa doentia mesmo que está acontecendo, infelizmente. e aí a gente ter essa condição de chegar perto do outro, admitir que está errado, pedir desculpa, né? Isso aí eu vejo que é uma dificuldade minha, chamar o outro e falar assim, ó, eu te peço desculpa, porque eu estou tendo inveja de você. Já pensou? A gente vai, né? Porque E se se ele eu fala, como é consigo que você vai? Como é que fazer, né? você tem que fazer.
Agora, como é que você vai exigir que o seu pai, ele fala isso, né? Como é que você vai exigir que o seu patrão te trate bem se você é grosseiro em casa, com a família ou com um funcionário seu, né? É bem aquela história tem uma história, né, no Evangelho, que, que ele pede perdão, né, das dívidas e o patrão perdoa, aí ele sai e tem gente devendo para ele, mas ele não perdoa. Então, é tudo que for bom só para você, né? É o coletivo que a gente não tem ainda essa ideia, né? Acaba. São os nossos equívocos, né? Gostar daquilo que é bom só para gente. E se em cada situação a gente analisasse essa situação e fizesse essa pergunta, né? É bom para todo mundo? Se todo mundo fizesse isso, como que ia ser o mundo? Então a gente já conseguiria melhorar bastante, né? Verdade. Aí ele vai para o livro Algo Mais, o auto-julgamento, né? Se te decidires a praticar compreensão, olha só, praticar compreensão, hein? Quer É, dizer que tem que ser uma prática nossa, né? Adiantar-te-as consideravelmente no caminho do amor em direção à paz, que se te fará suporte à felicidade. Para isso, é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não percas tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração. Gente, esse julgamento leviano é a coisa que a gente mais faz. Você não junta porque é pecinha de pegar a meio cabeça. Você é, tem o primeiro olhar e é pega, instintivo, dá né? É instintivo. bordoada e pronto, acabou. Então, Porque ele dá o exemplo do trânsito, né? Que a pessoa ou está andando depressa demais, né? O cara quer passar por você, você fala, ah, passa por cima e tal. Eu me vi muito mais na situação do cara que está querendo passar, sabe? Porque eu estou sempre com pressa. Aí tem um cara na minha frente. Aí o cara tá tão devagar, quem indica que tem isso? O cara anda devagar. O cara tá 20, 30, eu tô com pressa para chegar, tô atrasado. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, ele só pode ter alguém do lado dele carregando um bolo, não é possível. Sabe quando a pessoa está com o carro no bolo, que não pode andar de perto, senão o bolo vai derramar? Não é possível. E aí eu realmente, para mim, é difícil, mas eu sou aquele de trás, querendo passar. Mas também ele falou que tem aquele cara que é o paciente, que é o cara que é muito paciente, que está andando devagar e que não deixa o outro passar. Então, tudo é compreensão, né? Eu tenho que compreender que ele não está com a minha pressa e que ele pode estar com algum problema, né? E ele também tem que entender que eu estou com pressa, que eu estou precisando chegar em algum lugar, né? Mas não é isso que acontece, né? Eu fico irritado porque não consigo passar e ele fica irritado porque eu quero passar. É, é difícil, passa né? por cima. Passa por Eu, cima. de vez em quando, eu penso assim, passa por cima. Não, mas em estrada, tem aqueles loucos, eu falo, só se passar por cima. Não faço nada, né? Não verbalizo, mas pensei que ao Nossa, julgamento, o julgamento está feito, né? É o livro julgamento leviano, do feio mesmo. livro, como é que é? Do Obras Póstumas, né? Se você tem, como é que é? Fotografia do pensamento, Oh, se você pensou em matar alguém, você já viu ele morto e já está morto, né? Na sua mente ele já morreu, já matou. né? O crime já está feito. Então, ó, de quando a quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirá em ti as fontes de renovação espiritual, a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. A gente, né, silenciar, parar, refletir. Eu acho que só isso aí é um primeiro passo mesmo. Você consegue, naquele impulso de reagir, você consegue dar uma paradinha e silenciar, a sua visão já é outra. Aí você evita claramente esse julgamento, né, do outro. É E deixar o aí seu te lado sinaliza, impaciente aquietar para o é aqui, outro então, falar. Ele fala assim, evangelizar, né? Se evangelizar seu pensamento, porque
Senão, o que que vai acontecer? Vai triunfar aquele que mais grita, né? Que é o passado, né? Aquele seu temperamento ruim do passado é que vai se Eu gostei manifestar, também né? quando ele falou que, na realidade, a felicidade, o que que é? É a prática dessa compreensão, né? É a caridade no convívio. Porque quando você compreende, você se aquieta, né? É bom para você, não para o outro. Porque às vezes você está com algum problema com o outro não está nem vendo, ele não está nem percebendo, tá, sabe? Está levando a vida dele normal lá. E quando você compreende, você é que vai ficar tranquilo. É um bem próprio, né? É até assim, embora seja um bem geral, acaba sendo, tem um interesse próprio seu nisso, né? Ele fala do condomínio, né? Não, realmente, gente, nossa, ser síndico, é o que ele falou, é tarefa para gente grande. A minha irmã foi síndica num prédio de muitos apartamentos, até foi bem e tudo, mas ela sofre muito, porque você chegar, né, a um consenso de convivência de vários apartamentos, de várias famílias, cada uma com uma vontade, cada uma com a sua cultura, é muito complicado, né? É É muito uma complicado. criança que chora à noite, né? Uma criança que chora, um cachorro que late, a Hum. gente que. A questão de lixo. Nossa, não é coisa para criança, não. E o nosso índice de tolerância está tolerância zero, né? Então nós somos daquele aqui que entendeste? Não, não, não entendemos ainda. O problema é que até entende, né, meu velho, mas não pratica, né? Aí não adianta. Gente que não viu, né? Aí, Compreensão sempre agora, né? livro Busca e Acharás, É. capítulo 20. Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações Difícil. difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Então, são situações difíceis, gente, e elas estão aí mesmo, né? Então, o nosso nível de compreensão tem que ir melhor. Quando a prova surge à frente, a serena te reflete. E perante os problemas de julgamento, onde estejas, usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e, e compadecendo-te, acertarás. É aquela compreender o incompreensível, né? É o esforço que a gente tem que fazer, né? Aqui, ó, tem no livro Luz Acima, é, tem um texto que chama capítulo 4, Nos Limites do Céu. Aí ele conta uma historinha, vou tentar resumir para não ficar muito, vou tentar mais ou menos adiantado. Então ele conta que um espírito chegou lá na terra, no céu, né, na porta do céu, entre a terra e o céu. E ele irradiava brandura, estava com um manto muito bonito, nevado. E aí o anjo que está na porta, ele quer ingressar definitivamente no paraíso, né? O divino funcionário, admirado, elogiou aquela coisa toda. Aí ele começa a perguntar para ele, uma coisa, faz um questionário. Você conseguiu entesourar o amor sublime? Graças a Deus. Edificaste a humildade? Sim. Guardaste a esperança fiel todos os dias. Seguiste o bem invariavelmente. Cultivaste a pureza com zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo diariamente. Sustentaste a fé? Confiei no divino poder acima de tudo. Ensinaste a verdade, testemunhaste-a? Confiei no divino poder acima de tudo. Não, com todas as minhas forças. Conservaste a paciência sem perdê-la jamais. Combateste os vícios esmeradamente. Aí vai perguntando. E aí, no fim, a última pergunta que é interessante. Meu amigo, já trabalhaste no inferno? Ah, não, isto não.
respondeu o peregrino. Como haveria de ser? Então, falta-te semelhante realização para subir mais alto. Que isso? Que contrassenso? Como servir entre gênios satânicos? Os olhos conturbados pela permanente malícia, de ouvidos atormentados naquela gritaria? Sim, meu amigo, disse o preposto divino. O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. E a sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isso mesmo, o céu não perde o inferno de vista. E aí arrematou: torna a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então cogitaremos da travessia. Lembra-te de que o Sol, situado cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, lança raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Quer dizer, que nem Jesus falou, né? Eu não vim para o são, né? O desafio é aqui mesmo, né? No meio da confusão, nas situações difíceis, né? Ser calmo, tranquilo, paciente, harmonioso com quem é igual é a coisa mais fácil do mundo. Meditar lá na montanha, sozinho, né? Ah, Nossa, que sozinho. maravilha, né? Nossa, Aí, essa semana meu filho me mostrou um aplicativo no celular que você olha o céu. E conforme você mostra no celular, você aponta o celular, e ele vai te dizendo, sabe? Assim, qual que é a estrela, qual que é o planeta, né? E esse dia estava dando para ver Júpiter bem pertinho, né? Perto da Lua ali. Muito legal, muito. Aí você fica vendo aquilo ali, aí é maravilha, né? Mas tem que voltar para a Terra, né? verdade. Nós vamos até que horas? É 18h20, falta 3 minutos. 3 minutinhos. Vou ler um pedacinho aqui, é do livro Mãos Unidas. Olha, cada criatura vive na realidade que lhe é característica, em toda parte. Cada um de nós, em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Essa questão da exigência é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Você fica querendo impor ao outro mesmo, é muito difícil. Deixemos cada companheiro ou companheira do caminho na realidade que lhes toca. E amando e abençoando a todos, atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar lições alheias, e sim dar conta das lições outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. Então, a gente não está aqui para dar conta das questões alheias, né? É para dar conta das nossas próprias lições, daquelas que a vida está oferecendo para a gente aí. O Aloysio termina falando assim, que a compreensão é a forma mais elegante e mais educada de praticar a caridade, que é a caridade no convívio, né? E hoje, outro dia nós estávamos num estudo conversando, nós começamos a falar aqui sobre caridade, e infelizmente a caridade, de fato, é algo que a gente transformou em assistencialismo, que a gente não dá muita conta de fazer, e que às vezes talvez fosse a gente meio que não desistir, lógico, porque caridade não é fora da caridade não há salvação, a doutrina nos fala isso, mas que a gente tem que pensar muito, mas muito mais claramente a injustiça social, que a gente não está tendo, né? Que hoje em dia a injustiça social está cada vez maior. Então a gente tem que pensar nisso, né? Eu achei muito legal isso. A forma elegante, a compreensão é a forma elegante e educada de praticar a caridade. Que a gente ainda, né? E a gente tem essas reações, né, estúpidas, né? De julgar e com a família, com tudo, né? Na vida em geral a gente tem essas ilusões, né? De saber tudo, de querer passar por cima.
Será? Então vamos. Vou encerrar também com uma poesia para nós. É do Cassimiro Cunha também. Se queres sair da noite para a luz do amanhecer, por mais triste, por mais rude, atende ao próprio dever. Se aspira à paz divina, a nossa estrada real é o culto do bem constante, no ouvido de todo mal. Se pretendes respirar os dons da eterna alegria, ajuda, perdoa e serve na bênção de cada dia. Se desejas atingir o lar do celeste amor, usa a bondade incessante com quem for, seja onde for. Se sonhas felicidade, segue amando a própria cruz, que a nossa cruz é o caminho para a ascensão com Jesus. Uma semana aí de muita paz para nós, né? Que Jesus nos ilumine, Até a aos semana, dias se e Deus quiser. horas, que a gente possa, entendeu? O Entendeu? mesmo para Entendeu, vocês, né? meu velho? Você Entender, entendeu? Bem, entendeu, Rita? o problema é entender a tema, compreender é mais É. complicado, né? E fazer depois que compreendeu, né? É mais ainda. Mas a gente vai Mas caminhando, tá bom, né? a gente vai caminhando, Jesus sempre. compreende isso também. É, Ainda com bem. certeza.